Bom dia, você que está ligado no Falando Sério da Rádio Interativa. Eu sou Augusto Diniz, jornalista da rádio, e hoje a gente continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Goiânia no primeiro turno das eleições de 2020. Eu recebo hoje a candidata do PSOL, Manu Jacob. Bom dia, Manu, tudo bem? Olá, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer, né, estar aqui com vocês e muito obrigada pela oportunidade. Tá, a partir de agora eu vou começar a contar o tempo, né? São 15 minutos corridos de entrevista. Manu, eu queria começar sobre o slogan da sua campanha, que é uma outra Goiânia possível, a vida acima dos lucros. E no início do seu plano de governo, a frase que é citada é em defesa de um programa anticapitalista. Se a senhora foi eleita prefeita, como é que isso vai ser possível de implantar na cidade? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque quando a gente fala que é a vida acima dos lucros, a gente está relacionando com a retomada econômica, com o período que a gente está passando, né, nesse momento agora de crise sanitária, e aí a gente quer inverter a lógica. Hoje, tanto a política pública, as políticas públicas, tanto a gestão, ela coloca os lucros. E aí, quando eu falo que coloca os lucros, eu posso dar um exemplo do transporte coletivo. O transporte coletivo, hoje, que é um serviço que é dado para a população, hoje está nas mãos de um cartel das empresas privadas. Essas empresas privadas, ela tem um objetivo central de lucrar e de se enriquecer, né? Então, quando a gente fala que quer colocar a vida acima dos lucros, né? Uma outra Goiânia é possível, por exemplo, no transporte coletivo, a gente tem uma proposta de municipalização. A municipalização, ela vai projetar o quê? Ela vai projetar o benefício do usuário. Não é uma questão de lucrar em cima. Todo o serviço que é destinado para a população, ela tem que visar o bem-estar, a qualidade do serviço que é prestado, e não o lucro. Então, quando a gente coloca uma outra Goiânia possível, é que nós acreditamos que um processo em que a gente coloca a vida acima dos lucros, a vida da população vai ser priorizada. Candidata Manu Jacob, a senhora tem destacado bastante na propaganda eleitoral obrigatória de rádio e TV que é a única candidata negra a prefeita de Goiânia. E é uma das duas candidatas mulheres a prefeita da capital do estado. Como é que o eleitor tem reagido a essa declaração? Tem sido uma resposta positiva? O eleitor não se importa com essa questão? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque a cada 5 dias a Secretaria Municipal de Saúde revelou para a gente que a cada 5 dias morre uma mulher na nossa cidade, né? E essa mulher, ela morre vítima de feminicídio, de violência doméstica. Essa mulher, ela tem identidade de classe e identidade étnico-racial. Geralmente são negras, pardas e com baixa escolaridade, né? O fato de ter poucas mulheres a cargos de poder, a cargos de chefia, a mandatos, é uma expressão da falta de acesso e impulsionamento dessas mulheres na vida política, né? Eu, por exemplo, que sou a única candidata negra à prefeitura de Goiânia, isso é um sintoma. É um sintoma também quando a gente tem no centro da nossa cidade a imagem de um bandeirante, de um escravocrata, assassino de índios, estuprador. Isso também é um sintoma da nossa cidade. E hoje eu quero, inclusive, denunciar o que já está nas redes sociais aí, que aconteceu aqui na nossa cidade, né? Num condomínio de luxo, onde um trabalhador precarizado de aplicativo foi impedido de entrar, de fazer o seu trabalho, de levar a encomenda, o lanche, né, que estava entregando em uma hamburgueria, foi impedido de entrar e chamado de macaco. Então, assim, os últimos dados que foram lançados na semana passada, dados que falam sobre os dados de violência, dos confrontos com a polícia, morte em confrontos com a polícia, revelou que Goiás é o segundo estado do país, está na frente do Rio de Janeiro, que tem mais confrontos com a polícia. Goiás aumentou o número de injúria racial em 20%. Né? Em pleno século XXI, a gente tem que enfrentar os trabalhadores que já são precarizados, esse de aplicativo, impedir de fazer o seu trabalho, porque a proprietária da casa falou que não vai deixar macaco entrar dentro do condomínio dela. Isso é um absurdo. Então, o fato de eu ser a única candidata negra, isso revela que a gente ainda tem um caminho pela frente, que é um caminho que a gente tem que seguir de acesso, de oportunidades para a juventude de periferia, para a juventude negra, de acesso a oportunidades para as mulheres, né? A gente ainda tem um caminho pela frente. A senhora inclui no seu plano de governo o foco
na população que mais sofre, a população mais vulnerável da capital, de Goiânia. E um dos eixos é a mobilidade. A senhora fala que quer tornar uma Goiânia mais possível na mobilidade. O que a senhora pretende apresentar para o eleitor e o que a senhora pretende fazer no transporte coletivo, que é um dos pontos que a senhora citou no início da entrevista? Então, para a gente, do PSOL, a mobilidade não está relacionada só com o transporte coletivo. Mobilidade, tanto que a gente trabalha com o termo mobilidade humana, que está relacionado com o acesso das pessoas à cidade. O acesso das mulheres, o acesso da juventude de periferia, da população de periferia, o acesso das crianças, o acesso de idosos, o acesso dos deficientes físicos e intelectuais. Então, para discutir o tema de mobilidade, é preciso discutir trânsito também, que é caótico, é preciso discutir calçada, que não tem acessibilidade, é preciso discutir sobre o transporte coletivo. A nossa proposta de municipalização é que a gente construa um fundo, né, do município, com parcerias com as cidades que estão na região metropolitana de Goiânia, com o governo do estado, e com a União, porque Goiânia está localizada dentro do estado, dentro de um país. A partir desse fundo, as empresas de transporte coletivo vão receber por quilômetros rodados e não por passagem. Pensa bem comigo aqui, ó, quem está ouvindo. Se é uma empresa que visa o lucro e ela recebe por passagem, então, se andar com frota reduzida e com ônibus lotado, eles vão ter economia máxima e lucro de 100%. Então, quanto mais lotado o ônibus andar nessa lógica hoje, melhor para as empresas que vão lucrar mais, e a gente quer inverter essa lógica. Então, se que recebe por quilômetros rodados, tem um cumprimento de número de frota, e a gente quer a retomada do cobrador também. A retomada do cobrador é para auxiliar o motorista nesse trânsito que é caótico aqui dentro de Goiânia, porque, infelizmente, o sonho do trabalhador e da trabalhadora é comprar um carro, e isso não dá. Se todo mundo aqui na nossa cidade tiver carro, a gente não vai andar, né? Por quê? Porque o transporte coletivo não funciona. Então, a retomada do cobrador ajudaria o motorista dentro do ônibus e gera emprego e renda para o município. Então, nós temos essa proposta para fazer para a nossa cidade, porque hoje as empresas não cumprem o que está no contrato. E é um contrato que beneficia as próprias empresas. E nem isso elas cumprem. Não cumpre a nível de frota, não cumpre a nível de segurança dentro dos ônibus, dentro dos terminais, não cumpre a nível de horário. O trabalhador e a trabalhadora têm hora para chegar no serviço. Nós temos horário para chegar no serviço. E é um desrespeito isso. Porque a gente tem que acordar muito mais cedo. Eu moro no Cerrado. Para eu chegar aqui no meu trabalho, é cerca de 2 horas. Né? O ônibus não passa no horário, quando passa, passa lotado. Sem contar a questão que não tem nem construção de ponto de ônibus. No meu setor, a gente fica lá o dia inteiro queimando a cara no sol, se a gente quiser pegar o transporte para vir para a cidade. Isso é um absurdo. Então, quando a gente fala que as nossas propostas estão, a nossa flecha, né, está direcionada para a população pobre, para a periferia, porque é a gente que constrói essa cidade. Infelizmente, a gente não tem acesso a ela. Tá. Candidata Manu Jacob, entre uma das propostas na área de mobilidade do seu plano de governo está a instituição da tarifa zero. Como isso é possível? Há recurso para poder chegar a essa ideia da tarifa zero do transporte? Olha, como eu falei no início, o fundo que a gente vai propor para construir junto a esse fundo, com recursos da prefeitura, com recursos de parcerias das cidades que compõem a região metropolitana, do Estado e da União, e o caixa administrado pela prefeitura, nós temos condição, sim, da tarifa zero. E a tarifa zero para desempregados, para estudantes, né? E aí nós temos condição de construir essa proposta. Por quê? Porque o objetivo não é lucrar em cima do suor e da vida do trabalhador e da trabalhadora, entendeu? O objetivo é proporcionar um serviço de qualidade, digno, dignidade, para quem levanta cedo para trabalhar e volta à noite para casa. Candidata Manu Jacob, na questão da saúde, que a gente sabe que tem importado muito para o eleitor, impactado muito a vida por causa da pandemia da Covid-19, a senhora propõe que a saúde seja pautada totalmente em defesa do SUS, com uma atenção primária à saúde forte. O que vem a ser essa atenção forte à saúde primária?
Então, primeiro é importante a gente destacar o papel do SUS, né? O SUS, ele deu uma aula de democracia a nível global, né? Do que é um sistema único de saúde que pode funcionar em favor da população. Então, defesa do SUS, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras que constroem o SUS, desde o maqueiro, cozinheira, até o médico, enfim, valorização da carreira e dos trabalhadores do SUS. Colocaram sua linha de frente, colocaram sua vida na linha de frente, que passaram aí semanas sem verem suas famílias, sem poder voltar para casa por conta do ápice da pandemia. O objetivo, a responsabilidade, na verdade, do município para o SUS é a atenção primária, conhecida como atenção básica. Se a gente não resolver os problemas da atenção primária, básica, que é a atenção à família, os hospitais, que é de responsabilidade majoritariamente do Estado, vão continuar lotados, entendeu? E aqui em Goiânia a gente tem uma questão muito específica, que é o quê? A invisibilidade e o desaparecimento do agente de saúde. Temos vários agentes de saúde, aquele que faz a ponte entre o médico, entre a medicina, entre o tratamento, entre a equipe multiprofissional especializada na família e a família. Esses trabalhadores estão desaparecendo, estão aposentando, né? E não está tendo concurso. Então, quando a gente fala em investir em concurso público, em uma equipe multiprofissional especializada na saúde da família, né? É investir concurso público nos agentes de saúde, nas equipes que vão trabalhar dentro dos postinhos de saúde, dentro dos CAIs. Esse é o primeiro ponto. Nesse último período da pandemia, houve pedido de demissões em massa dos médicos, né? Pedidos de demissões em massa em plena pandemia. Por quê? Porque estava faltando insumo básico, algodão. Estava faltando algodão, faltando agulha. E os médicos falaram, não tem jeito. Então, a partir do momento que pede demissão, né, eles são contratados. Então, nós temos que investir em concurso público, em residência especializada em saúde da família, que essa é a principal responsabilidade do município para a saúde pública. Goiânia hoje não tem cerca de 43% de cobertura do SUS em toda a cidade. Não chega nem à metade. É um absurdo. Então, o Covid chegou aqui na nossa cidade pegando um paciente crônico, pegando a saúde em frangalhos. Então, é preciso que a gente comece investindo na contratação, principalmente da equipe multiprofissional, contratação via concurso público, de uma equipe multiprofissional, né? Investindo cerca de 20%. Hoje o município investe 15% no SUS, nas demandas que vai para reforma, nas demandas que vai para comprar remédio, insumos. Hoje falta tudo em Goiânia, né? Então, assim, aumentar essa porcentagem de investimento e investir pesado em profissionais, em equipe multiprofissional especializada na saúde da família. E quando a gente fala saúde da família, é nos idosos, nas mulheres, nas crianças. A candidata Manu Jacob, a senhora define como meta para a educação do seu plano de governo a busca de uma educação libertadora, com a valorização dos servidores da educação municipal. De valorização na saúde que a senhora quer fazer para os servidores da educação municipal e como viabilizar recursos para valorizar esse servidor? Então, primeiro a gente precisa entender que uma educação que é voltada para educar a classe trabalhadora, é preciso que a gente invista na formação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E aqui eu não digo somente os professores, é desde os técnicos administrativos, quem trabalha nas secretarias das escolas, quem trabalha na limpeza, quem trabalha na merenda. Investir, impulsionar. E isso, gente, é administração. Nós temos uma via alimentadora, que alimenta cerca, que é a principal via alimentadora da educação no país, que é o Fundeb. A gente precisa abrir essa caixa de Pandora. Precisa investir na educação, na formação dos professores, no pagamento do piso, que é fundamental. O piso é lei, gente. Por favor, vamos só cumprir a lei. O piso é lei, entendeu? E hoje nós temos um déficit na contratação dos professores também. Inclusive, na pandemia, foram demitidos mais de 1.000 professores, né? Então, é importante entender que existe esse déficit. Então, investir na infraestrutura pedagógica,
na infraestrutura física das escolas. Aqui em Goiânia tem escola de placa até hoje. Por favor. Estamos no século XXI, entendeu? Então, assim, investir na estrutura pedagógica, investir na estrutura física e na profissionalização dos professores. Mas, para isso, a gente precisa ter gestão. E a principal via alimentadora de investimento para a educação é o Fundeb no município hoje. Candidata, infelizmente a gente chegou aí aos 15 minutos de entrevista. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Falando Sério da Interativa, candidata Manu Jacob, do PSOL. Eu que agradeço todo mundo que ouviu. Quem quer me conhecer melhor, me conhecer mais, me segue nas redes sociais. Manu Jacob PSOL, em todas as redes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. E a gente vai construir sim. A nossa campanha é construída para além das eleições. A gente ainda vai se encontrar na luta. Um beijo, um forte abraço. Bom, você acabou de ouvir a entrevista com a candidata do PSOL, Manu Jacob, é prefeito de Goiânia, e na próxima edição do Falando Sério eu volto com mais uma entrevista com um dos 16 candidatos a prefeito de Goiânia. É com você, José Luiz.